pensamento cepalino é o único latino-americano, não é? Então, uma corrente aqui teórica da América Latina, e ela vem da CEPAL, né? A CEPAL, então, é uma instituição que pertence à ONU, constituída em 1948, Comissão Econômica para a América Latina, depois mudou de nome e incluiu o Caribe também, tá? Bom, eu sempre tenho a impressão que o pensamento cepalino todo mundo conhece e eu sinto que estou, de alguma forma, falando algo que todo mundo já sabe. Mas, de toda forma, vamos lá, tá? Discutir um pouco o pensamento cepalino. Então, a CEPAL foi criada em 1948, tinha um objetivo específico de desenvolver a América Latina e Caribe, e tem a sua sede no Chile, em Santiago, tá? Bom, assim, o que acontece? Existe alguma controvérsia aqui sobre as influências teóricas, tá? Bom, Friedrich List, da Escola Histórica Alemã, com certeza, não é, que tratava da industrialização, protecionismo, a compreensão das sociedades a partir de sua própria história, de sua própria formação, não é? O método uh, histórico-dedutivo, a partir da história, não é? Eu vou constituir aqui, no caso específico da CEPAL, a abstração, não é? Compreender os fundamentos sociológicos e os processos sociais de cada sociedade, no caso aqui, da América Latina. Então, Friedrich List é fácil. Há quem coloque o Keynes, né, que também é já um pouco mais complicado, porque, claro, o Keynes ele trata do laissez-faire, da crítica ao laissez-faire, a necessidade do Estado, só que o Keynes fala de política econômica e o List fala de industrialização, assim como a CEPAL, tá? Mas, de toda forma, na crítica ao laissez-faire, ok, não é? O Kalec, eu nunca vi ninguém falando, mas eu identifico aspectos do Kalec em Prebisch, né, quando ele trata de que a economia oligopolizada faz com que haja não repasse da redução de custos para os preços. Quem trata primeiro disso é o Kalec. O Schumpeter também, a CEPAL tem uma visão neo-schumpeteriana na última etapa, mas, de toda forma, ele fala de tecnologia, de progresso técnico, de crescimento e tal. Não é? Caldor também é um autor que eu nunca vi ninguém falando assim, olha, Caldor influenciou a CEPAL, tá? Mas, na minha visão, sim, muito embora o Caldor ele foi contemporâneo do Mirdle e, enfim, da escola de Cambridge, ele é um pós-keynesiano, só que ele fala da questão da indústria e do crescimento econômico, embora ele tenha falado isso um pouquinho depois. Enfim, são autores que muitas vezes são contemporâneos, não é? O positivismo kantiano critica o liberalismo, né? E acha que tem um papel importante para o Estado na economia. Embora existam muitos positivismos também, os neoclássicos se dizem uma ciência positiva e tal, né? Enfim, mas aqui eu estou falando do positivismo especificamente de Comte. E os teóricos do desenvolvimento que a gente já viu, né? Mas mesmo dos teóricos do desenvolvimento, o Prebisch escreveu o trabalho que trata sobre desenvolvimento em 1949, tá? O Nursky, que traz muitas ideias que a gente identifica como cepalinas, em 1953, Lewis, 1954, Myrdal, 1957. Então, assim, né, é muito difícil de dizer também quem influenciou quem, né? Porque muitos desses autores são contemporâneos. Mas fato é que a CEPAL trata de aspectos que estão nesses autores aqui, todos eles críticos à ortodoxia e ao liberalismo. Bom, de certa forma, algumas ideias positivistas e tal, né, intervenção do Estado, já vinham mesmo antes da CEPAL ser instituída, né? Ali no governo Vargas, em outros países também. Então, a CEPAL, ela sistematizou, organizou, apresentou, né, em termos científicos, muitas dessas ideias que estavam já em prática ou, né, sendo aventadas na América Latina no final do século XIX e início do século XX.
Bom, o principal autor da CEPAL, a principal referência, foi, né, referência durante muito tempo, escreveu, né, o pioneiro e tudo, né, e mesmo entre os teóricos do desenvolvimento, Prebisch escreveu antes, é o Raul Prebisch, argentino, a gente vai ver um pouco mais. Também Aníbal Pinto, que é chileno, Celso Furtado, que a gente não vai tratar aqui, vai tratar em separado, que trata mais do Brasil, né, a Maria Conceição Tavares, que está viva ainda, e Inácio Rangel, né? E o Fernando, esse sobrenome que eu não sei pronunciar, tá? Esse tem vários, esse mais recente, dentre outros tantos, tá? A CEPAL, então, é um órgão, né? E que no início eram os países da América Latina, Caribe, e também atualmente tem até países associados da Europa e da América do Norte, e também territórios não independentes. Então, é composto por uma série de países. As fases da CEPAL, vamos ver aqui rapidamente as fases dela. O início, final da década de 40, década de 50, em que o objeto principal é a teoria da deterioração das relações de troca e a promoção da industrialização. 1950 a 1970, não é? Que trata da questão da heterogeneidade estrutural desses países e da inflação estrutural. Na década de 90, eu tenho uma influência grande dos neo-schumpeterianos, que abandonam um pouco as ideias tradicionais da CEPAL, de intervenção do Estado, e se abrem mais para ideias de liberalização, de competitividade, também do papel do Estado, mas na linha schumpeteriana, tecnologia, produtividade, sistemas nacionais de inovação. E mais recentemente, a CEPAL está tratando sobre aspectos distributivos e tributários. Bom, então, vamos lá para o pensamento propriamente dito. Qual é a discussão aqui, não é? De acordo com o liberalismo econômico, né, que vem desde o Adam Smith, passando principalmente por Ricardo e com modelos que são aperfeiçoados e avançados, como Heckscher-Ohlin, não é? Sobre vantagens comparativas, inserção internacional, a ideia básica é especialização produtiva. Os países se abrem, né? Livre comércio internacional, aquilo que você faz bem, você produz e exporta, aquilo que você não faz bem, você importa. E isso é bom para todos, porque a tecnologia, bom, né? Ela é difundida, não é uma difusão tecnológica, todo mundo ganha, não é? Você absorve tecnologia e os ganhos de produtividade da tecnologia, mesmo produzidos no centro, são absorvidos por quem importa, e então todo mundo ganha, não é? A ideia básica e liberal, né? Que Friedman fala também do jogo do ganha-ganha, todo mundo ganha, né? Nesse formato, o que o Brasil e a América Latina se inserem? Né? Através do modelo agroexportador. Né? O Brasil é competitivo no setor primário exportador. E assim a América Latina também. Né? Então, a gente seria um país vocacionado, a palavra, né? Para esse setor. Tá? Bom, o que defende a CEPAL? Esse modelo não serve. Não é? Ele serve para países que estão no mesmo nível de desenvolvimento. Aí sim todos ganham. Que não é o caso da América Latina com relação à Europa e Estados Unidos. Então é preciso, né, industrializar. Esse é o ponto-chave. Né? O país precisa se industrializar. A América Latina precisa se industrializar. Via laissez-faire não vai dar. Não é? Via laissez-faire a gente vai ser primário exportador, tá? Que é a nossa história. Não é? Então é preciso ter uma atuação do Estado nesse sentido. Devido à inserção desigual, né, que aí eu vou aprofundar as ideias a seguir, né, que o Prebisch principalmente desenvolve, mas também outros autores. Então, temática, né? Especialização dos países latino-americanos, a inserção internacional desses países e a questão tecnológica, o progresso técnico, como acontece no centro, como acontece nos países da América Latina, e também tratam de crescimento, distribuição e estrutura produtiva. Bom,
Raul Prebisch, vou botar aqui a imagem dele, não é? Que é o principal autor, não é? E aqui eu estou utilizando também o texto dele e o texto do Otávio Rodrigues, argentino, ele que inaugura, então, essa corrente de pensamento, não é? Pensamento cepalino, também chamado de estruturalismo, não é? A ideia é basicamente que a história importa, não é? A formação histórica importa, o contexto social importa, o nível de desenvolvimento importa, e todo o contexto social importa. Não é apenas a economia. Tá? Então, elementos não econômicos influenciam a economia. Tá? E o centro é o modelo centro-periferia, não é? Que ele é famoso aí por esse, em síntese, né? Existe uma dinâmica econômica estrutural dos países centrais que puxam o desenvolvimento técnico, que avançam a tecnologia a partir de lá, e existe um outro modelo que é periférico, de países que são importadores de tecnologia, que não têm capital acumulado, que não têm avanço técnico, e que esse modelo centro-periferia é um sistema único, tá? Por quê? Porque ele tem uma lógica em que há uma dependência, né, tecnológica e econômica e que se reproduz. Ela tende a se manter pela lógica interna dela. Tá? Então, esse é o centro aqui do pensamento cepalino. Tá? Então, vou colocar aqui os principais pontos que o Prebisch chama atenção, não é? Que, como eu disse, eu tenho a impressão que todo mundo já sabe. Né? Mas vamos lá. Heterogeneidade estrutural dos países subdesenvolvidos. O que acontece? Que é algo que estava presente lá no Lewis, se a gente pensar, né? O sistema dual. Esses países têm um setor exportador com alta competitividade, que é o setor primário. Esse setor primário tem ganhos de tecnologia, só que esse progresso técnico, né, isso faz, e progresso técnico é a condição sine qua non para o desenvolvimento econômico, para o crescimento da renda per capita. Esse progresso técnico não se espalha para os outros setores. Então, eu tenho um setor exportador e tenho um setor que, mesmo o setor rural, com baixa produtividade, e o setor urbano também, né? que enfim, não tem indústria desenvolvida, né? A gente está falando da América Latina da década de 40, início da década de 50, não tem uma indústria desenvolvida. Então, os ganhos de produtividade do setor exportador não são repassados para os salários, eu tenho uma tendência de baixos salários, lembrando lá do Lewis, não é? Também, e uma pressão sempre de salários baixos. Mais do que isso, né? À medida que você tem um setor exportador, o que é a mão de obra desse local? É meramente custo, né? Dado que ele não vai consumir a sua mercadoria. Por exemplo, o Brasil cafeiro, né? O trabalhador do setor de café não consome o café é exportado. Portanto, o salário é meramente custo, não é demanda ali na frente. Então, eu tenho uma pressão para baixo sempre dos salários, o progresso técnico não se difunde, há uma baixa capacidade desses setores trabalhadores, né, mobilizarem reivindicações salariais e ganhos salariais, e mais do que isso, eu tenho um setor tradicional de subsistência que, né, como eu disse, sempre puxa a produtividade para baixo, né, e o mercado interno para baixo, aquilo também que o Nursky fala, certo? Então, eu tenho a dualidade, né, eu tenho dois setores, e ao contrário do centro, né, o centro é onde ocorre o progresso técnico, esse progresso técnico se difunde por todos os setores. E eu tenho, né, também isso absorvido pelos salários, tá? Eu tenho esse sistema de divisão internacional do trabalho, em que o centro desenvolve tecnologia e exporta tecnologia e produtos industriais, e a periferia oferta mão de obra não qualificada, não é? E, enfim, produtos primários, matérias-primas, além de mercado consumidor.
dialogando lá também, né, com os teóricos do imperialismo, né, de acordo com os teóricos do imperialismo, essa lógica não é fortuita, ela é de interesse dos países ricos que querem se manter ricos e poderosos. Tá? Então, o Prebisch ele não fala exatamente isso, mas ele fala que esse modelo centro-periferia é um sistema que reproduz a desigualdade e que, se nada for feito, vai continuar dessa forma. Além disso, eu tenho uma inadequação tecnológica. Por quê? Primeiro que a tecnologia ela é desenvolvida no centro. Só que mesmo que você absorva essa tecnologia, você importe essa tecnologia, primeiro há uma tendência de importar uma tecnologia anterior, né, que é aquilo. A Alemanha vendia as máquinas que não serviam mais, né, para o Brasil, tá? O sistema, quando o Brasil entrou de cabeça no sistema fordista, já estava começando o sistema taylorista, né? Então, primeiro, a gente absorve uma tecnologia relativamente atrasada. Segundo, né, tecnologia ela é altamente produtiva e, portanto, poupadora de mão de obra. Só que nos países subdesenvolvidos eu tenho abundância de mão de obra, e principalmente mão de obra não qualificada, que é aquela mais poupada pelo avanço técnico. Portanto, o avanço técnico reproduz o desemprego, né, que aqui é a ideia do desemprego estrutural, né? Por isso a palavra é estrutural, porque tem relações com a estrutura econômica e social. Tá? Então, há uma tendência de aprofundar o subemprego e o desemprego. Né? Além disso, a questão das elasticidades, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Né? Mas, adiante, né? À medida que eu tenho um processo de desenvolvimento, eu preciso importar máquinas, eu preciso importar equipamentos. Essas máquinas e equipamentos são cada vez mais caras. Né? Então, isso faz com que haja uma necessidade cada vez maior de divisas internacionais, de moeda estrangeira, para importar essas máquinas cada vez mais caras. E, bom, esses países não, por serem subdesenvolvidos, eles não têm abundância de divisas estrangeiras. Então, isso vai gerar também um problema de estrangulamento externo, escassez de divisas o tempo inteiro, né? Que, de fato, é uma marca da América Latina. Tá? Não apenas da América Latina, dos países subdesenvolvidos, mas é uma marca da América Latina e do Brasil no particular. Tá? Além disso, eventualmente, eu vou importar outros produtos supérfluos, né, bens de luxo, que eventualmente podem torrar com as divisas externas, como aconteceu, por exemplo, no governo Dutra, na década de 40. Então, eu tenho uma escassez permanente de divisas externas, uma tendência de faltar essas divisas, né? E, eventualmente, aqui é quando um país quebra. Né? Isso aconteceu inúmeras vezes na história brasileira e latino-americana. Bom, muitos desses fatores e outros levam à tendência à deterioração dos termos de intercâmbio, que acho que é a principal noção aqui que o Prebisch traz, não é? CEPAL traz para nós. O que acontece? Os produtos primários, eles têm baixa elasticidade de renda. Ou seja, à medida que dobra a renda, vamos supor, na Europa, eles não vão consumir o dobro de café, nem o dobro de açúcar, né? Nem o dobro de soja, se a gente quiser pensar mais modernamente. Mas, à medida que dobra a renda aqui, na América Latina, a gente eventualmente pode dobrar o nosso consumo de smartphones. A gente pode dobrar o nosso consumo de notebooks, né? Ou até mais, de automóveis, de eletrodomésticos. Tá? Então, a resposta à variação de renda de produtos manufaturados é alta. E a resposta de variação da renda de produtos primários é baixa. Além disso, né, eu tenho uma dificuldade relativa de aumentar a produção de produtos primários. Bom, se a gente pensar atualmente, o Brasil tende a se tornar um grande exportador de petróleo. Só que para produzir petróleo, você precisa prospectar petróleo, precisa ver se existe viabilidade, né, precisa ter uma contratação de uma plataforma de petróleo, porque é em alto mar,
e aí depois você vai extrair petróleo, depois você vai conseguir, não é, envasar esse petróleo e depois exportar. Bom, esse processo produtivo leva em média 7 anos. Então, é uma dificuldade muito grande de aumentar a produção, mesmo se você pensar uma plantação de soja, né? Bom, para você aumentar a produção, não é do dia para a noite, não é? Você vai ver que aumentou a demanda por soja. Bom, só no ano seguinte que você vai plantar soja novamente, tá certo? Então, existe uma baixa elasticidade de oferta e uma diferença na elasticidade de renda dos produtos primários e dos produtos de alta tecnologia. Além disso, o poder de barganha dos países periféricos, dos trabalhadores dos países periféricos, é relativamente baixo. Por quê? Porque eu tenho abundância de mão de obra e, portanto, uma tendência sempre a desemprego e, portanto, a salários menores, tá? Bom, então o que isso nos diz? Tá? Que há uma tendência a você, aos preços dos produtos, né, exportados variarem menos do que os preços dos produtos importados. Ou seja, né, eu tenho uma tendência à deterioração dos termos de comércio, né, os termos de intercâmbio. Ou seja, a relação exportações sobre importações, né, preço e quantidade. Tanto pela quantidade quanto pelos preços, eu tenho uma tendência de ter que exportar cada vez mais produtos relativamente mais baratos em termos relativos, né? Ou seja, o poder de compra dos produtos que os países exportadores de matérias-primas exportam cai em termos relativos daqueles que eles importam. Isso quer dizer, de outra forma, que o país fica relativamente mais pobre, né, internacionalmente. Então, o Prebisch diz, olha, existe uma tendência de longo prazo de uma deterioração desses termos de intercâmbio, e isso faz com que os países fiquem relativamente atrasados como tendência, né? E essa tendência vai se agravar, vai se agravando. Ele mensurou isso aqui, não é? Aqui, essa tabela do próprio Prebisch, que ele pega uma série de 1876 até 1947, e observa, não é, que em número índice, lá no início era 100, depois passa para 68 a relação de preços dos produtos importados e exportados, tá? Ou seja, o poder aquisitivo dos produtos agrícolas ficou em 68,7% no final desse período, tá? Aqui, o que isso significa na prática? Significa, como eu falei, não é? Uma pobreza relativa que tende a crescer ao longo do tempo, tá? Ao contrário da tese liberal que diz que se você abrir o comércio, há uma convergência internacional e todos os países vão convergir para o mesmo nível de renda per capita. Essa é a tese liberal das vantagens comparativas, tá? E do modelo de solo também, etc. Que é a visão liberal. Aqui, não é essa tabela que mostra a renda per capita da Europa Ocidental em 1820, né, 1.232, em 1998, 17.920 alguma coisa, cortou ali o gráfico. Tá? Ficou fora do enquadramento, infelizmente. E a América Latina e Caribe, 666 em 1820 e no final, em 1998, 5.795, sei lá, algo parecido. Ou seja, não é? A América Latina cresceu a renda per capita menos de 10 vezes e a Europa cresceu, não é, mais de 10 vezes, tá certo? Então, houve um aumento da distância da América Latina e da Europa em termos de renda per capita entre o século XIX e XX. Portanto, não é, ele diz, olha, a tese das vantagens comparativas e de convergência internacional não bate. Não é? Aqui eu trouxe um outro gráfico que mostra o crescimento da renda per capita de países industrializados entre 1700 e 2010. A gente nota que os países
mais industrializados cresceram mais. Tá? Aqui, os países mais recentemente industrializados, como, por exemplo, a Coreia do Sul, né, que a partir da década de 70 cresce ali, a gente nota, tá? A Coreia. Mas anteriormente a isso, né, os Estados Unidos, que começa a crescer aqui à medida que se industrializa, tá? Então, né, a ideia é que é a industrialização é que permite com que haja um crescimento da renda per capita e desenvolvimento econômico. Portanto, exportar matérias-primas e produtos primários não serve. Aqui um gráfico com o preço real das commodities no século XX e início do século XXI. Tá? A gente nota que, bom, não é, houve uma tendência de queda aqui, apesar dos choques do petróleo, tá certo? Houve uma tendência de queda aqui, não é, desses produtos aqui, né, ao longo do século XX. E no século XXI, no início do século XXI, teve o chamado ciclo das commodities, que cresceram os preços dos produtos primários, tá? Mesmo assim, não foi suficiente para retomar o patamar do início do século XX. Só que isso depois reverteu, né? Aqui eu coloco os termos de troca do Brasil, né, no século XXI. Tá? Houve um aumento do preço dos produtos primários do início do século XXI aqui, não é? Em relação aos preços dos produtos industriais, ou seja, uma melhoria dos termos de intercâmbio, vale dizer, não é? Um enriquecimento relativo e, posteriormente, uma queda, tá certo? Que foi, em grande parte aqui, se a gente nota, um dos momentos mais drásticos dessa queda foi entre 2014 e 2016, tá? Que houve uma queda muito grande aqui dessa relação, né, dos preços dos produtos exportados com relação aos importados, ou seja, uma deterioração dos termos de intercâmbio, e vale dizer que nesse período aqui houve uma crise muito grande no Brasil, né, que disseram que era culpa da pedalada fiscal, que não sei o quê, né, que usaram politicamente, mas na verdade houve inclusive uma deterioração muito grande das relações externas do Brasil, e isso afeta o nível de renda, tá? Então, bom, alguns acham que esse momento aqui foi excepcional, enfim, não é? Que não é uma trajetória de longo prazo. Mas eu vou deixar essa discussão de fora e voltar para a tese da CEPAL. A CEPAL diz que há uma tendência de longo prazo de redução dessa relação, tá? A partir da mensuração que o Prebisch fez. Bom, todos esses elementos nos trazem um desemprego estrutural, né? E uma tendência ao desequilíbrio externo, ou seja, escassez de moeda estrangeira, de forma estrutural, como tendência. Por isso, o estruturalismo. Né? Seja pela inadequação tecnológica, que você importa tecnologia que exige um mercado grande, que não é o caso dos países relativamente pobres, que é poupadora de mão de obra em regiões que têm abundância de mão de obra. Tá? Além disso, eu tenho, pela própria condição do desenvolvimento, uma demografia em crescimento acelerado e uma incapacidade de absorver essa população. E à medida que eu tenho algum progresso técnico no campo, há êxodo para o setor urbano, e isso vai sobrecarregar o setor urbano e, portanto, vai pressionar os salários do setor urbano para baixo, que é algo também estava presente lá no Lewis. Além disso, né, por ser um país subdesenvolvido, eu tenho baixa produtividade, né, uma tendência sempre do salário cair, né, uma estrutura agrária extremamente concentrada, que é a herança da colonização, né, e do latifúndio. Né. Nesses setores que eu tenho abundância de capital e condições de exportar, né, no setor primário, ao mesmo tempo, ele é altamente mecanizado e cada vez mais, o que também poupa mão de obra. E o setor de pequena propriedade, o minifúndio, tem baixa produtividade, a agricultura familiar, que também não consegue competir internacionalmente. No Brasil tem dois setores, né? Quando a gente fala setor rural, parece que tudo é a mesma coisa. Mas não, tem um setor altamente produtivo, com produção em larguíssima escala,
né, que é a grande propriedade, e a pequena propriedade, que atende ao mercado doméstico e não compete internacionalmente, até porque não tem condições, não tem capital, não tem tecnologia, tá certo? E aqui é uma tese que a CEPAL encampa, sobretudo na década de 60, a necessidade de uma reforma agrária. Tá? Uma das teses lá é que essa estrutura produtiva que incentiva a exportação, não é? E que produz em larga escala para o setor externo, vai contribuir para o processo inflacionário no Brasil, uma compreensão da inflação estrutural. Então, assim, existem esses problemas de inadequação tecnológica, de tendência à deterioração dos termos de intercâmbio, de desemprego estrutural. É preciso fazer algo. Não é? Ceteris paribus, via livre comércio, não é? Essa situação vai ser perene, vai continuar. Né? Estava presente lá no Teórico do Desenvolvimento, as ideias são semelhantes. Né? A ideia é dentro da teoria do desenvolvimento, na verdade. Só que, no caso específico, para a América Latina. Então, o que precisa fazer, diz o Prebisch? Né? Tem que industrializar, né? Tem que ter uma indústria. Crescimento técnico ele é puxado pela indústria. A elevação salarial vai ser puxada pela indústria. O desenvolvimento econômico vai ser puxado pela indústria. E eu preciso deixar de ser dependente das importações de produtos industriais. Tem que ter indústria local. Para ter indústria é um setor, mesmo nos modelos de Rechtsrolling lá, a indústria exige capital, abundância de capital. E é isso que falta justamente num país subdesenvolvido. Um país subdesenvolvido é o quê? Não é? É escassez de capital e mão de obra não qualificada, tá? Os fatores de produção lá, capital-trabalho, tá? Ou, se a gente quiser chamar, nos termos dos clássicos, as classes sociais são pouco desenvolvidas. Os capitalistas têm baixo capital, né? Baixa produtividade, os trabalhadores, idem, tá? Então, isso é subdesenvolvimento. Nessas condições, eu preciso do Estado. Né? O Estado vai ter que dar uma ajuda, vai ter que puxar esse desenvolvimento, vai ter que constituir a indústria, vai ter que fortalecer a indústria, que foi o que a Alemanha fez, por isso a experiência do Friedrich List lá, e da Escola Histórica Alemã, né? Para conseguir ter ganhos de produtividade, empregos mais sofisticados e, consequentemente, elevar a renda. Tá? Portanto, eu tenho que desenvolver isso. Isso não vai acontecer por geração espontânea. O livre mercado vai deixar esses países exportando banana, né? Ou no caso do Brasil, soja e minério de ferro. Tá? No caso dos países da América Central, banana, né? República Bananeira, né? Tem esse termo, que é o quê? A economia depende da exportação de banana. Aí você tem que... Quanto é que custa uma banana, né? E quanto é que custa um smartphone? Tá? Essa é a ideia. Qual é a variação dessa relação ao longo do tempo? Tá, mas o smartphone vai baixar sim, mas aí vai ter o outro smartphone que é mais tecnológico, que lava roupa, que, né, faz transporte aéreo. Não, brincadeira, mas enfim, né? Cada vez mais tecnológico, né? Cada vez mais cara a tecnologia. E os produtos primários relativamente mais baratos. Tá? Então, portanto, é preciso fazer algo, é preciso se desenvolver, e o Estado tem um papel central, essa é a ideia. Né? Tem que incentivar, tem que ter crédito, tem que trazer progresso técnico, a ideia lá está presente nos schumpeterianos, não é? Tem que incentivar esses setores, tem que fazer políticas de redistribuição de renda, tem um problema crônico de concentração de renda, de concentração agrária, isso emperra, inclusive, o mercado consumidor, que é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, não é? Tá certo? Tem que avançar a tecnologia, tem que fazer políticas de emprego num país que é subdesenvolvido, que tem desemprego crônico. Portanto, não é? É preciso, de alguma forma, ter proteção. Né? Então, assim, vulgarmente diz, uma política protecionista, mas é bem mais que isso. Né? Digamos assim, uma discussão, né? Histórico e histórico-sociológico, econômico, né? Enfim, é uma discussão profunda que traz um diagnóstico
e que esse diagnóstico passa pelo protecionismo, não é? E, eventualmente, a integração regional. E é que eu falei lá, a ideia do Mercosul é um pouco essa, né? Porque os mercados, mesmo que o Brasil seja um país grande, o mercado consumidor, em grande parte do período da história brasileira, era muito restrito. A classe média pequena, né? A grande maior parte da população é pobre. Aliás, isso é até hoje, tá? Embora tenha melhorado muito. Mas, assim, mais de 50% da população está fora do mercado consumidor. Não é? Hoje, imagina na década de 50, tá? O Brasil é pobre, tá, gente? Sempre falo. A gente tem que entender isso. Tem que entrar na nossa mente, a gente tem que internalizar isso quando quer pensar no Brasil. O Brasil é pobre. E é isso que explica o resto, tá? As nossas dificuldades. De diversas formas. A ideia do atraso, né? Enfim, não vou discutir os motivos disso, né, aqui, mas existe um atraso relativo, tá? Bom, então é preciso superar esse atraso. É a discussão aqui do atraso, né? Principalmente na década de 50, né? Mas que ainda assim existe ainda essas ideias mudaram um pouco. A gente vai ver como que isso avançou no caso do pensamento brasileiro e mais para o século XXI as coisas mudaram um pouco. Aqui eu estou falando de um período histórico da década de 50, mas essas ideias ainda continuam sendo influentes, tá? Então, depois que você consegue se desenvolver, ter um catch-up, ter um progresso técnico, ter um avanço industrial, aí sim que você vai fazer uma liberalização gradual, tá? Essa é a ideia. Então, assim, é preciso ter capital, né? E o capital, se vier do setor privado, bem-vindo, né? Mas um dos sintomas do subdesenvolvimento é justamente a escassez dessa burguesia, né? É uma discussão sociológica lá profunda e antiga, né? Da ausência de uma burguesia nacional capaz de liderar o processo de desenvolvimento no Brasil e na América Latina. Isso é um fato, não é? E não é uma questão de ideia, isso é a nossa história. Então, em grande parte, isso foi feito pelo Estado, né? E pelo setor externo. Então, o setor externo bem-vindo também, depois a gente vai ver lá, quando eu estiver falando sobre o pensamento brasileiro, algumas diferenças, né? Em matizes mais para cá, mais para lá, né? Com relação a isso. Mas, enfim, o ponto aqui é que, de forma genérica, né? No caso do CEPAL, precisa capital estatal, tem um papel do Estado e precisa também de financiamento externo. Então, o Estado tem que coordenar e planejar esse desenvolvimento, eventualmente investir e modernizar, puxar tecnologia e promover, enfim, políticas de créditos, de incentivos, de desonerações, não é? De tarifárias, e isso, bom, essa foi a nossa história, tá? Então, essa tese ela foi majoritária, né, na década de 50, 60, 70, venceu o debate, né, existiu um debate com os liberais, e venceram o debate, e essas políticas foram adotadas. Né? Então, a história latino-americana, e do Brasil em particular, vai um pouco por aqui. Né? Aqui é um pouco de teoria, um pouco de história, porque foi isso que aconteceu. Né? Bom, uma citação aqui opa, do Prebisch. É certo que a argumentação relativa às vantagens econômicas da divisão internacional do trabalho é de validade teórica inobjetável. Mas esquece-se, via de regra, que se baseia em uma premissa terminantemente negada pelos fatos. Segundo essa premissa, o fruto do progresso técnico tende a repartir-se igualmente em toda a coletividade, seja pela baixa de preços, seja pela alta equivalente das remunerações. Por meio do intercâmbio internacional, os países de produção primária obtêm sua parte nesse fruto. Não necessitam, portanto, industrializar-se. Está dizendo o seguinte, olha, a tese, né, não preciso traduzir, mas eu vou de qualquer forma, né? A tese das vantagens comparativas nos diz que se a gente se inserir por vantagens comparativas, a gente vai absorver a tecnologia de fora as remunerações vão aumentar e todo mundo vai ganhar. Mas isso não é o que aconteceu, tá certo? Então, os fatos negam essa história. Os fatos não justificam aquela premissa, como se depreende do quadro dos índices do quadro 1, né, que eu mostrei anteriormente. A relação de preço se moveu constantemente
contra a produção primária, tá? Então, é preciso sair dessa dependência primária, né? Essa é a ideia. Bom, depois da segunda etapa do pensamento cepalino, na década de 50 e 70, até a década de 70, entra a discussão da inflação, né? Criticando também a noção monetarista e, e ortodoxa da necessidade constante de fazer uma política fiscal e monetária restritiva e que são desempregadoras e recessivas, tá? Então, a ideia é compreender de forma diferente aqui a inflação como um fruto também dessa estrutura produtiva derivado do próprio processo de industrialização, né? Como a inelasticidade da oferta agrícola, a questão que eu tratei antes, né, dificuldade de aumentar a oferta, a questão da propriedade, né, que a propriedade extremamente concentrada. De toda forma, uma falta de inovação técnica no setor primário, tá? Então, há uma explicação da inflação a partir, em grande medida, dessa questão primária, o que vai justificar aí uma defesa da reforma agrária, tá? E uma incapacidade de importar, né, devido a essas tendências estruturais, como eu falei anteriormente. Ainda, né, um desequilíbrio crônico do setor público, tá, que aumenta os gastos públicos por motivos inúmeros, como a mesma escassez, né, de renda e tal, né, para atender o básico. Então, o governo emitiu moeda várias vezes aí para cobrir o déficit, o que também explica a inflação. Mas o central é a desigualdade na distribuição de renda e a vulnerabilidade externa e a situação primária, né, a configuração da propriedade primária, no setor primário, tá? Então, essa especialização gera um déficit estrutural no balanço de pagamentos, o que vai eventualmente exigir desvalorizações recorrentes, essa história brasileira, tá? E isso, desvalorização, é aumento dos preços dos importados, e, portanto, aumento de preços, e, portanto, inflação, tá? Então, é uma visão, assim, que deixa a concepção ortodoxa e a teoria quantitativa da moeda de forma secundária para explicar a variação de preços, tá? Então é preciso reformas, reforma agrícola, que passa tanto pela questão da tecnologia quanto da propriedade, tá? O comércio externo também precisa ser inserido de uma forma diferenciada e o governo também tem um papel aqui, mais uma vez, para combater a inflação no caso, tá? Bom, na década de 90, a CEPAL entra numa nova fase, e aqui a gente está no auge do liberalismo, né? Essa concepção do apoio estatal para o desenvolvimento tem muito relação com o período da década de 50, 60, 70. Depois, essa ideia é um pouco abandonada aqui pela CEPAL, né? Aqui alguns tratam como uma nova CEPAL, que entende que o Estado tem um papel, mas um papel nos sistemas nacionais de inovação, né? Que tem que ter setores que precisam ser desenvolvidos, que têm potencialidade de competitividade externa. Esses setores precisam ter um apoio, não é? Naquele sentido, lá schumpeteriano, né, de financiamento, de constituir clusters, né, de viabilizar economias de escala, economias de escopo, mas não fazer um protecionismo generalizado e nem necessariamente industrializar, internalizar toda a cadeia produtiva, tá? E a questão da desigualdade, que sempre foi presente no pensamento cepalino, ganha uma ênfase aqui também, novamente. Né? É preciso ter uma transformação produtiva, mas é preciso avançar na questão da desigualdade. Tá? E a ideia lá de que existem os países líderes que vão introduzir as inovações técnicas, né? Digamos assim, uma aceitação disso aqui, e os países seguidores vão imitar, vão copiar e vão ter também ganhos com relação a isso, certo?
Bom, aqui só para citar, né, mas como eu falei, mais recentemente a CEPAL está tratando da questão da desigualdade, da tributação, tem, os relatórios mais recentes da CEPAL estão indo nesse sentido. Eu queria fazer uma ponte aqui com a tese cepalina, com a chamada economia da complexidade, né? Que é a ideia de que os países que têm uma estrutura produtiva mais complexa, ou seja, né, industrial e tecnológica, são os países que têm maior crescimento da renda per capita e o maior renda per capita, tá? Aqui no Brasil, quem trata muito disso é o Paulo Gala, né? E, enfim, mas tem outros teóricos também tratando dessa temática. O Tyrrell vai um pouco, um autor mais recente, aí, trata um pouco disso, né? Aqui, um gráfico que mostra a complexidade produtiva dos continentes, aí da África, e o nível de renda per capita. Então, a ideia que está por trás aqui é que, bom, de fato, os países, que a CEPAL tinha razão, né? De fato, os países que têm mais tecnologia, que têm mais complexidade produtiva, são os países que mais avançam em termos de renda per capita e desenvolvimento. E eu queria mostrar aqui um site, né, desse pessoal aqui do Atlas da Complexidade, que é bem interessante. Aqui são as exportações brasileiras, tá? No ano, aqui está 2010, vou mostrar 2018, tá? Bom, esse amarelo aqui são os produtos primários, né? No caso, agrícolas especificamente, que é a maior parte das nossas exportações, né? Soja, né? Café, né? Milho, enfim, né? Vários produtos aí primários. Aqui também são produtos primários, né? Que no caso petróleo, né? Aço e tal. Aqui também são produtos basicamente primários, né? Que é alumínio, né? Enfim, outros que não tá aqui, borracha, né? Enfim. Aqui também, né? Produtos minerais, né? Enfim, commodities e tal, né? Grande parte das nossas exportações, né? São produtos primários. Aqui é o setor manufatureiro, carros e tal, né? Que a gente exporta também, mas cada vez menos, né? Se a gente pegar aqui em 1996, né? Como é que era? Né? Também, enfim, né? Era no mesmo sentido, mas a gente, à medida que, principalmente aqui com o crescimento dos preços das commodities, as nossas exportações de produtos primários foram crescendo aqui nesse período aqui no auge aqui desse processo aqui, deixa eu ver, 2012, né? Enfim, né? Mais da metade aqui total, né? Enfim, produtos de extração mineral e agrícolas, tá? Então, né, enfim, né, de fato, né, essa acaba sendo a nossa configuração, só para a gente ver aqui as nossas importações, né? Já é bem ao contrário, né? Aqui, o principal produto que a gente importa, né, são produtos industriais, certo? E aqui os produtos primários importamos também, mas bem menos. Enfim, né, essa configuração ela continua. Ao longo, essa aqui não é uma aula de história, né, mas só para a gente discutir rapidamente, ao longo do período da industrialização brasileira, houve, né, uma transformação aqui dessa pauta de importação e exportação. O Brasil, inclusive, exportou bastante produtos manufatureiros para a América Latina, né? Mas à medida que houve uma reliberalização pós-década de 80, houve uma regressão produtiva novamente, né? Então, o crescimento dos produtos primários na nossa pauta de exportação. E mais recentemente, né, com o avanço aí da liberalização, o setor industrial sofrendo cada vez mais, né? A desindustrialização aí e tal, várias indústrias fechando, né? Não é por causa meramente do governo ruim, tá? Essa narrativa assim, um pouco simplória, né? Na verdade, é um furo mais embaixo, né? E tem relação com essas questões aqui mais de fundo e de escassez de capital, de abundância de capital, de progresso técnico e tudo mais, tá? Então, mapa da complexidade econômica mostra que os países que têm maior complexidade econômica são, no caso aqui, Europa
ocidental, Estados Unidos, um pouco México aqui, mas aqui são as maquilas, né? E mais recentemente a China crescendo aí no setor cada vez mais, né? Nesse setor e, enfim, Japão também e tal, tá? Tá disponível lá na internet, quem quiser. E esse aqui é o site. Bom, esses pensadores e a CEPAL, o pensamento cepalino, foi bastante criticado também, evidentemente, né? As críticas um pouco são semelhantes às críticas que são feitas aos teóricos do desenvolvimento, mas quem faz as críticas são basicamente os liberais, mas não apenas, né? A ideia de que, bom, você faz uma política para desenvolver uma indústria artificial, que não teria potencial exportador, que não tem competitividade, que existe algum protecionismo, isso significa maiores custos e, portanto, ele eventualmente baixa competitividade também uma pressão para que haja elevação de preços, dado que a competição internacional faria com que houvesse uma redução de preços, portanto, a inflação, ineficiência, artificialismo, baixa produtividade. Você tem um projeto autárquico de desenvolver um país com toda a cadeia produtiva, só que isso não é viável e não é necessário. Você pode se inserir e ter vantagens comparativas com aquilo que você produz bem. No caso do Brasil, setor primário, tá? Acaba desenvolvendo empresários preguiçosos, que não têm competitividade, que não têm incentivo para inovar, para investir em tecnologia, repassar redução de custos para os preços. Tá? Então, essas são as críticas que são feitas pelos liberais, mas não apenas os liberais que criticam. Né? Aqui tem a teoria da dependência, que tanto marxistas quanto liberais, dá para dizer, né? Mas a principal referência aqui, o Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, né? Que vão criticar a CEPAL, né? E vão dizer justamente, enfim, não vou desenvolver aqui essa tese sociológica, mas que existe uma dependência concreta, né? Do centro e que não tem como ir contra isso, né? Não tem como desenvolver. A gente nunca vai chegar no patamar deles, digamos assim. Né? Existe uma dependência e a gente tem mais a ganhar com a associação, né? Dependência associada. A ser bem-vinda essa dependência, digamos assim. Enfim, né? A tese lá de que os empresários, o Fernando Henrique estudou isso, né? Na sua trajetória intelectual. Ele chegou à conclusão que os empresários brasileiros não tinham interesse em guiar a industrialização do país e guiar o projeto nacional de desenvolvimento, tá? Enfim, né? Vários outros autores vão um pouco nessa linha, ou mais recentemente, G.C. de Souza fala que, bom, né, que a burguesia brasileira não gosta do Brasil, não quer desenvolver o Brasil, quer morar em Miami, né? Quer vender a sua indústria e ir embora, né? Enfim, tá, não vou discutir aqui, não vou aprofundar, mas para dizer que não são só os liberais que criticam, né? Mesmo marxistas criticam e mesmo cepalinos, estruturalistas criticam também, fazem autocríticas, né? Mesmo a teoria da dependência, mas a ideia de que, bom, à medida que você avança no processo de industrialização, isso vai trazer problemas outros, como a necessidade de importar equipamentos cada vez mais caros, mais sofisticados, com tecnologia mais avançada, a questão da inadequação tecnológica, você assume isso como anomalia, então todos os problemas que vão surgindo vão ser tidos como anomalia, daí tem a dificuldade de responder isso e tal, né? Tem uma discussão grande que ocorreu lá na década de 60, enfim, né? Muita coisa aconteceu aqui na CEPAL, né? Dá para falar muito tempo sobre CEPAL, mas a ideia aqui é trazer os principais elementos, a discussão teórica, os principais autores, um pouco de história e, enfim, né? Essa então é a nossa CEPAL. Como eu disse, eu sempre sinto que parece que todo mundo já conhece, né? Que é algo que a gente estuda várias vezes ao longo de várias disciplinas, mas na nossa disciplina também esse pensamento então latino-americano, que é uma contribuição nossa para o pensamento econômico.